eu já fazia cinema sem saber quando eu era criança, entendeu? Quer dizer, eu saía com meus pais para um casamento de uma prima, uma coisa assim, e eles vinham com uma versão que era igual a de todos, mas eu não me contentava com esse olhar que se me apresentava, entendeu? Eu ficava sempre olhando em volta e tal, filmando, né? De maneira que quando eu chegava em casa eu contava sempre uma outra versão. Eles achavam estranho porque a gente ia no mesmo casamento e eu tinha visto o que eles tinham visto e mais uma porção de outras coisas, né? Então eu acho que esse descontentamento com o olhar é a base dessa paixão cinematográfica, né? Pois é, essa coisa da minha aventura com o cinema começou dentro de casa. Meu pai era produtor de cinema, produziu o primeiro filme do Nelson Pereira dos Santos, O Rio 40 Graus. Mas eu não tinha o cinema como uma opção assim, de vida, uma escolha, de me expressar através do cinema. O meu negócio era a poesia. Eu cheguei muito garoto a publicar livros, participar de antologias poéticas organizadas pelo Valmir Ayala, que foi um grande poeta que se dedicou muito a isso, a descobrir os jovens poetas, fazia antologias, assim, uma coisa muito generosa. Foi através dele que surgiu o Cacaso, a Sueli Costa, enfim. E aí eu tinha uma militância política, eu fazia parte do Partido Comunista como garoto e tal, aquela coisa de construir um país novo e tal, né? Aquela ilusão da juventude total. Mas que era o que havia de mais vanguarda naquela época, digamos assim. Mas aí com o golpe eu fiquei desestruturado, não sabia mais o que fazer na minha vida. Paradoxalmente tive que servir o exército, estava na época, tinha 18 anos, estava escondido da polícia em São Paulo, vim para o Rio e tal, tinha que me apresentar, senão ou eu desertava ou... Aí fiquei lá escondido dentro da boca do leão, né? É engraçado que a polícia ficava na casa do meu pai e eu morava dentro do quartel justamente para me proteger. E apareceu no Rio um fotógrafo, velho fotógrafo do cinema brasileiro, o Rui Santos, que era amigo do meu pai e tal, um cara do Partidão também. E aí me convidou, você não quer ser assistente de direção, vou fazer um filme na Bahia e tal. E eu fiquei meio assim, como eu não tinha muito ideia do que fazer da minha vida, né? Garoto, estava saindo do exército, tinha 19 anos e tal. Eu fui meio para experimentar aquela história, né? Estava sem perspectiva de vida e tal. E me apaixonei completamente. Era um filme com a Irma Álvares, que ficou uma grande amiga minha e tal, né? E me apaixonei pela coisa de fazer cinema, apesar de o Rui ser uma pessoa meio mal-humorada e tal, né? E em seguida vim para o Rio de Janeiro, procurei o Nelson Pereira, que tinha essa relação com meu pai. O Nelson falava, tem um negócio de... Você vai fazer assistente do som, ficar segurando a girafa. Eu falei, não, mas eu quero ser assistente de direção e tal. Já estava querendo experimentar a coisa do cinema, tinha gostado. E ele me enrolou durante meses, né? Ele já tinha a equipe dele, ele ia fazer um filme com os alunos. E eu tanto enchi o saco que acabei conseguindo ser o segundo assistente. E a partir daí nunca mais larguei o Nelson. Fiquei 10 anos trabalhando com ele como assistente de direção, passei a ser o primeiro assistente, o outro acabou dançando, claro, e tal. Eu trabalhei muito e tal. E foi assim a grande paixão cinematográfica, né? Quer dizer, o Nelson me passou essa coisa da paixão pelo cinema, do como não dá para viver sem fazer cinema. Ao mesmo tempo que eu fui assistente dele durante 10 anos, né? Vários filmes, talvez os filmes mais importantes da década de 70, O Asilo Muito Louco, Como Era Gostoso Meu Francês, antes disso, O Fome de Amor, que é um filme divisor de águas no cinema brasileiro, enfim, até O Amuleto de Ogum, Quem é Beta, que é um filme também profundamente experimental do Nelson, né? E paralelamente a isso, eu comecei a fazer meus curtas. Fiz cerca de 20 curtas, todos com temas ligados à cultura brasileira. Cecília Meirelles, João da Baiana, o próprio Nelson fez um curta sobre ele e o trabalho dele no Cinema Novo.
Ernesto Nazaré, Valmir Ayala, Lúcio Cardoso, temas, pintores também. E até chegar a fazer o meu primeiro longa, em 72, o Mãos Vazias, que é baseado num romance do Lúcio Cardoso, que a Leila Diniz foi atriz, e que começou também assim, a gente acabou um filme, eu acho que foi o Francês, se não me engano, e o Nelson me deu as latas que sobraram e falou, olha, toma aí, já para você começar a batalhar pelo teu filme. E eu fiquei com aquelas latas na mão, e falei, eu tenho que filmar, e aí corri atrás para levantar a produção, conseguir o resto e tal. E foi aí que eu fiz o meu primeiro longa. Eu, quando era criança, meu pai tinha um estúdio, né, onde ele fez uma parte do Rio 40 Graus, foi filmado lá, o Balança Mas Não Cai, que é em cima de um programa de rádio. E então essa convivência com o estúdio também era uma coisa fascinante. Eu me lembro que uma vez meu pai me chamou para fazer um comercial do Toddy, e eu fiz o primeiro comercial assim, de Toddy. Eu tinha 5 anos de idade, né? Então esse fascínio também pelas luzes, os refletores, as luzes acesas, esse mundo. Eu me lembro que no Balança Mas Não Cai, meu primeiro contato com essa coisa da pobreza do cinema na época, né? Eu tinha uma fila de crianças para receber balas do primo rico, que era o Paulo Gracindo, e eu entrei na fila para fazer figuração. E quando ele me deu aquele saco de bala que eu saí de quadro, quando eu abri era serragem. Claro que depois eles te davam uma graninha, que dava até para você comprar mais bala, mas enfim, aquela relação com a mentira mais do que com a fantasia, né? Meu pai, como era produtor de cinema, então tinha uma coisa maluca, assim, por exemplo, ele tinha uma vida muito instável economicamente, né? Então, sei lá, de repente no Natal eu não ganhava